Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 3, os conflitos geopolíticos no espaço mundial, o caso da Irlanda do Norte. Muito bem, a nossa aula se organiza em alguns momentos principais. O primeiro, a contextualização e estruturação dos conflitos pelo mundo. No segundo, falaremos especificamente sobre o conflito na Irlanda do Norte, mostrando a localização, o histórico, os agentes, fatos marcantes e também a situação atual. Tudo isso a partir de agora. Perfeito? Os conflitos pelo espaço mundial, eles têm uma contextualização. E eu preciso entender, basicamente, que os noticiários são vinculados, turma, todos os dias, notícias referentes aos conflitos. E você vai encontrar, por exemplo, bloqueio israelense à faixa de Gaza, deixou 1 milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza, diz ONU. Isso é uma manchete. Uma outra manchete, por exemplo, exército israelense mata adolescentes palestinos de 13 anos em confrontos na Cisjordânia. Olha só. Outra manchete, Catalunha desafia Madrid e volta pela independência. Veja bem que são notícias que estão no nosso dia a dia. Nós somos vinculados a essas notícias diariamente. O que eu preciso entender? Que sobre todos esses conflitos que acontecem no espaço mundial, são característicos aí da nova ordem mundial, do mundo multipolar, envolve basicamente 3 elementos, que são, primeiro, as disputas territoriais, ou seja, estados que buscam soberania, independência, regiões que lutam, por exemplo, em busca de recursos minerais, petróleo, água, ou também pode envolver uma questão de rivalidade étnica, religiosa, diferenças religiosas, culturais, ideológicas, muçulmanos, judeus, você vai encontrar aí católicos, protestantes, por exemplo. Diferenças culturais e religiosas marcam esses conflitos, além também de relações de desigualdade social, pobreza, exploração, revoltas, movimentos levantes, guerra civil em busca de melhores condições de vida. Tudo isso marca, então, a contextualização desses conflitos, que são muitos. Olha só o mapa, como ele traz para a gente um universo de conflitos que estão acontecendo hoje. A maioria deles estão acontecendo hoje, agora, nesse momento, e são espalhados aí pelo espaço mundial, envolvendo guerras civis, perfeito, movimentos de independência, negociação de paz em curso, né, que estão em curso ou terminados, etc. E a gente elegeu aqui para falar de 3 conflitos, que são esses grifados aí no mapa, basicamente o conflito na Irlanda do Norte, olha só, o conflito na Espanha e o conflito na região da Palestina. Portanto, são esses 3 conflitos que nós iremos abordar. Hoje já falaremos sobre a Irlanda do Norte. Eu quero que você entenda, basicamente, que são conflitos em curso, que envolvem agentes, envolvem, por exemplo, histórico, localização, agentes, fatos marcantes e atualidades, os 5 elementos principais que a gente já abordou no início desta aula. E também, olha lá, alguns grupos terroristas, organizações paramilitares que lutam por objetivos específicos aí, através de métodos terroristas, de métodos violentos, muitas vezes aí ceifando centenas de vidas de inocentes. Como você vai encontrar, por exemplo, na Irlanda do Norte, um movimento chamado de Exército Republicano Irlandês, o IRA. Na Espanha você vai encontrar o ETA, que é o grupo terrorista chamado de Pátria Basca em Liberdade, feito aí no idioma basco, se resume a ETA. E na Palestina você irá encontrar inúmeros grupos terroristas, como por exemplo o Hamas, a Jihad Islâmica, a Al-Qaeda e por aí vai. Um universo de agentes e atores que atuam em cada um desses conflitos. Mas vamos com calma para entender agora especificamente o caso da Irlanda do Norte, resumindo em 5 pontos principais, como eu falei para vocês. Primeiro, a localização do conflito, tá?
onde está localizado, qual o globo, qual continente, qual região, tá? Quais são os atributos dessa região. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, as origens, o histórico que levou a esse conflito, os pontos principais históricos. Terceiro elemento, os agentes envolvidos, quais são as religiões, os grupos que estão envolvidos por trás desse conflito diretamente. Quarto, os fatos marcantes, os principais acontecimentos desses conflitos. E cinco, a situação atual, hoje, atualidade. Perfeito? Então são esses 5 elementos que você precisa compreender. Partindo para a Irlanda do Norte, nosso primeiro conflito. Olha só como está localizada a Irlanda do Norte, tá? Como ela está estruturada, a sua localização específica no globo. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Então a Irlanda do Norte fica aqui na Europa, olha só o pontinho aqui, ó. Esse pontinho, certo? A Irlanda do Norte está localizada na Europa. Basicamente lá na ilha da Irlanda, olha só, é uma ilha. Tá? É uma ilha. E você tem nessa ilha 2 países. Um é a Irlanda e o outro é a Irlanda do Norte, olha só. São 2 países diferentes. Tá? Ao lado dessa ilha você tem uma outra ilha, olha só, que é a chamada Grã-Bretanha, essa ilha aqui, ó. A Grã-Bretanha é essa ilha ao lado da ilha da Irlanda. Bom, mas vamos entender isso com calma a partir de agora. Localização. Nós diariamente confundimos o que vinha a ser, por exemplo, Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha. São termos que são falados diariamente, só que muitas pessoas, né, mesmo a gente, confunde exatamente o que vem a ser esses elementos. Primeira coisa que você tem que entender, basicamente aí, é que a Inglaterra, olha só, é diferente da Grã-Bretanha e é diferente do Reino Unido. Certo? Eu vou explicar para você a partir de agora. A Inglaterra é um país independente, histórico, né? Tem o rei e rainha da Inglaterra, feito uma monarquia no passado aí, muito expressivo. A Grã-Bretanha é uma ilha. Olha só, é uma ilha que, dentro desta ilha, você tem alguns países, que são 3 países. Quais são esses países? Inglaterra, País de Gales, olha só aqui, ó, e Escócia. São os 3 países que fazem parte da Grã-Bretanha. E o Reino Unido, o que é o Reino Unido, professor? O Reino Unido, o nome já diz, reino, reinado, né? Unido. É um conjunto de países que estão vinculados à coroa britânica, a rainha, o rei da Inglaterra. Certo? Atualmente tem a função mais simbólica, uma função mais, digamos assim, histórica, porque o que vai governar mesmo é o parlamento. Mas, de certa forma, as leis britânicas, as leis inglesas, por exemplo, são replicadas para aqueles países que fazem parte do Reino Unido. Então, para o País de Gales, para a Escócia e para a Irlanda do Norte. Olha lá, o Reino Unido ele, então, é composto por 4 países. Quais são esses países? Os países da Grã-Bretanha, olha só, que é a Escócia, Inglaterra e País de Gales, e mais o rei, e mais a Irlanda do Norte, olha só, mais a Irlanda do Norte. Então são os países que compõem o Reino Unido. Perfeito? Feito isso, você já compreendeu essas diferenças. Mas eu quero que você reporte seu pensamento para a seguinte informação. A ilha da Irlanda, né, como eu falei, ela é composta por 2 países. A República da Irlanda, que é um país independente, completamente livre, não está vinculado a nenhum outro país. E também ela é chamada de Eire, tá? A República da Irlanda. E a Irlanda do Norte é chamada de Ulster pelos ingleses. Então a Irlanda do Norte já é um país independente, mas está vinculado a quem? Ao Reino Unido. Obedece às leis da Inglaterra, ali, do rei da rainha inglesa. Perfeito? E qual é o conflito, professor, basicamente aí? O conflito, ele é um conflito entre Irlanda do Norte
e Reino Unido. Como assim, professor? Por quê? Você vai entender que a Irlanda do Norte ela almeja se separar do Reino Unido e se unir à República da Irlanda, formando um só país. O objetivo aqui dos norte-irlandeses, uma parcela da população norte-irlandesa, é se unir à República da Irlanda, formando um só país e se desvincular então do Reino Unido. Bom, mas eu vou explicar para você basicamente como isso aconteceu historicamente. A Ilha da Irlanda é uma região que foi habitada, aquela ilha ali, no passado por caçadores celtas, vikings, normandos, grupos aí étnicos particulares, específicos. Perfeito? E o que é mais importante você entender que no século V os celtas eles foram basicamente convertidos ao cristianismo por obra de São Patrício, padroeiro da Irlanda. Olha só, considerado um santo, né? São Patrício, oficialmente pela Igreja Católica. Ele converteu a população celta ao cristianismo, ao catolicismo, de uma maneira muito particular, né? Que ele pregava com um lema respeitar para ser respeitado. Ele utilizava o trevo aqui, ó, de 3 folhas para simbolizar, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele conseguiu converter inclusive os reis dessa maneira pacífica e ficou muito popular, convertendo aí basicamente toda a ilha da Irlanda ao catolicismo, né, no século V. Até hoje se celebra o dia de São Patrício, né, 17 de março, na Irlanda, na República da Irlanda, um dia muito festejado, onde se celebra também a religião, mas hoje virou uma festa muito mais ampla, a tradição, a cultura irlandesa, a cerveja, veja que as pessoas vão para as ruas, né, se fantasiam de São Patrício, então virou algo maior do que a religião, perfeito? Algo mais abrangente. O que eu quero que você entenda aí é que essa conversão ao cristianismo levou os irlandeses, né, a se formar uma religião católica bem consolidada. O que mudou, eles foram obrigados a mudar, né? Eles foram obrigados a serem convertidos, de certa maneira, aí, a uma nova religião. Eles não aceitaram isso. Quando aconteceu isso, professor? A partir do século II, século VIII, onde os britânicos, os ingleses, que, não lembro, os britânicos eram protestantes, né? Reforma protestante, eles ocuparam a ilha da Irlanda e começaram a colonizar essa ilha da Irlanda, implementando leis britânicas, né, gerando revolta nos irlandeses, isso no século XVIII. O que gerou lá na frente, turma, revolta e uma guerra chamada de Guerra Anglo-Irlandesa. Essa Guerra Anglo-Irlandesa teve o resultado. Uma parte dos irlandeses, essa parte aqui, ó, tá, a 93% católico, conseguiu se tornar independente do Reino Unido da Inglaterra. Conseguiu formar um país independente, que é a República da Irlanda. Perfeito? Porém, essa parte norte da ilha, que ela tinha apenas 42% de católico, ou seja, a maioria aqui era protestante, optou, né, por ficar vinculada ao Reino Unido. Então ficou mais ou menos 2 países, um país independente católico, a Irlanda, e o outro país vinculado ao Reino Unido com maioria protestante. Perfeito? Ficou basicamente 2 países. Só que essa minoria católica, esses 42% aqui da Irlanda do Norte, não ficou satisfeita com essa separação. Começaram então a criar um movimento chamado Sinn Féin, Nós Sozinhos, né? Movimento nacionalista irlandês, começo do século XX. Esse movimento, ele, inclusive, ele leva o nome do partido nacionalista hoje, norte-irlandês, né? O Sinn Féin, um partido político lá, que ele então foi taxado como representante do IRA, olha só, do grupo terrorista irlandês, chamado de Exército Republicano Irlandês, que eu vou explicar para você basicamente o que foi esse Exército Republicano Irlandês. Mas então eu quero que você entenda o seguinte, que os norte-irlandeses, minoria católica, criaram um movimento que era o Sinn Féin, chamado de Sinn Féin, Nós Sozinhos, que almejava basicamente
se unir, né, se desvincular primeiro do Reino Unido para se unir com a maioria católica da República da Irlanda. Quais são os principais agentes nesse conflito? Os principais agentes, então, são, primeiro, os protestantes, que são chamados de unionistas britânicos. Bom, o Partido Unionista, que unionistas, eles têm o objetivo de permanecer unidos ao Reino Unido, né? Unionistas. Permanecer, então, os protestantes querem permanecer vinculados ao Reino Unido e lutam pela manutenção desses laços. Já os católicos, são minorias na Irlanda do Norte, eles almejam a união das duas Irlandas, rompendo laços com o Reino Unido. Feito nesse universo surgiu o IRA, esse grupo que, pelas iniciais, representa o Exército Republicano Irlandês e luta contra a influência britânica na ilha da Irlanda. Olha só o IRA. E, para alcançar os seus objetivos, utiliza de explosões, métodos terroristas violentos, tá? Lutando contra, por exemplo, o exército britânico, contra a ordem estabelecida. E essa luta gerou anos violentos chamados de The Troubles. Esses anos foram anos de morte, de conflitos na Irlanda do Norte, exatamente em função dos ataques terroristas do grupo IRA. Veja bem, nós temos então alguns acontecimentos marcantes desse conflito. Desde a criação do IRA, você vai ter uma série de fatos marcantes. Por esse primeiro é o chamado Domingo Sangrento. Foi um movimento em que a população minoria católica na Irlanda do Norte foi reivindicar, lutar os seus direitos e basicamente ela sofreu uma repressão policial britânica muito forte, onde 14 manifestantes morreram. Domingo Sangrento, perfeito? E inclusive a banda U2 irlandesa tem uma música que Sunday Bloody Sunday, exatamente referência ao Domingo Sangrento, um dia muito triste na história da Irlanda do Norte, em 1972. Em 1981 morreu também um grande líder do IRA, que ele morreu e ficou marcado, né, a sociedade mundial como um grande herói desse movimento, que ele morreu por meio de uma greve de fome, de protesto que ele fez, exatamente buscando soltar presos políticos do IRA, né, que estavam presos ali, buscando a sua liberdade, lutando pela independência da Irlanda do Norte, e acabaram morrendo nessa greve de fome. Ele é considerado um grande líder dessa luta nacionalista. Em 1984, o IRA ataca o centro de poder. Olha só, uma ação leva a outra. Violência gera violência. Os britânicos atacam, o IRA vai atacar também. Não necessariamente nessa ordem. E você observa então que o IRA atacou o centro de poder, uma bomba no grande hotel lá na Inglaterra, em Birmingham. Olha só, estavam presentes então a primeira-ministra Margaret Thatcher e 5 pessoas morreram nesse grande atentado do IRA. Outro atentado foi em 85, né? Quando você observa, na verdade, em 85, então, não foi um outro atentado. O que aconteceu foi uma grande concessão. Houve uma negociação, a primeira-ministra britânica, ela chamou, então, representantes do IRA para uma conversa, então eles chegaram a um acordo que o IRA, na sequência, né, teria mais voz nos assuntos, né, basicamente norte-irlandeses. Não necessariamente o IRA, mas os católicos da Irlanda do Norte teriam mais voz na política, perfeito, de seu país, uma certa autonomia. Porém, isso não foi suficiente. O IRA, em 1996, né, ele primeiramente decretou um cessar-fogo e disse assim, tudo bem, nós iremos acabar então com os ataques terroristas por conta dessa concessão. Mas não foi isso que aconteceu. Em 96, o grupo coloca bombas em Londres e Manchester e mata 2 pessoas, causando um grande dano, né, turma?
nesse confronto. Olha só, lá na Inglaterra. Então o IRA não estava satisfeito com essa grande concessão. Em 97, o IRA decreta um novo cessar-fogo e o Sinn Féin é convidado à mesa de negociações. Olha só, o Partido Nacionalista é convidado novamente à mesa de negociações, após um cessar-fogo. E, finalmente, se decretou um acordo de paz em 1998. Chegou a paz, né, com o acordo de Sexta-feira Santa, ou o acordo de Belfast, que é a capital ali da Irlanda do Norte. Né? Então, o que foi que aconteceu nesse acordo? Finalmente, a Irlanda do Norte recuperava sua autonomia, um governo de união entre protestantes e católicos, efeito de paridade, em que os católicos teriam, então, poder de voto, né, mais efetivo dentro do parlamento da Irlanda do Norte, podendo também organizar a política interna do país de uma maneira mais expressiva. Houve também um compartilhamento de poderes, em que foram criados órgãos transfronteiriços, olha só, órgãos que poderiam gerir tanto a Irlanda, a República da Irlanda, quanto a Irlanda do Norte, serviriam para comandar esses dois países. Ou seja, os católicos estavam tendo mais espaços, de fato, na política a partir do acordo de Sexta-feira Santa. E tiveram. Né? Foi um acordo que trouxe, de certa maneira, a paz para a Irlanda. Trouxe, até hoje ele é celebrado como um grande acordo de paz entre católicos e protestantes. Ele faz concessões políticas importantes aos norte-irlandeses católicos. Porém, em 1998, ou seja, 4 meses depois da assinatura desse acordo, turma, um grupo dentro do IRA, dissidente, né, que não concordou com isso, era um grupo radical dentro do IRA, ele simplesmente atacou a cidade de Omagh, na Irlanda do Norte, um mercado onde 29 pessoas morreram nesse massacre. Né? Então, foi muito marcante, porque já se tinha um acordo de paz, já se tinha negociação, mas esse grupo radical, pequeno grupo radical dentro do IRA, não concordou e fez essa atrocidade aí. Perfeito. Porém, o atentado não derrubou o acordo de paz que permanece até hoje, isso que você tem que saber. E os norte-irlandeses não concordam com esse tipo de ação, apesar de concordarem com a independência, eles não concordam com esse tipo de ação, esses ataques terroristas. Eles preferem celebrar o acordo de Belfast, né, o acordo de Sexta-feira Santa, o acordo de paz. Tudo bem? Essa luta, finalmente, você tem que entender que é uma luta política, não necessariamente religiosa. A religião está por trás, mas o principal é a política, é espaço para dentro do parlamento de poder gerir, organizar o território. Por fim, eu quero te mostrar um pouco uma curiosidade lá em Belfast, né? Os muros de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, também chamado de Peace Walls, são muros que representam a separação entre bairros católicos e bairros protestantes dentro da Irlanda do Norte. Olha só, semelhante ao muro de Berlim, né? Mas é algo mais assim simbólico esses muros. O que você vai encontrar? Que até hoje você tem esses muros construídos basicamente desde 1969, né? Separando bairros católicos de bairros protestantes. São pintados, olha só. Esse aqui é um muro no bairro católico, por exemplo, que você observa várias imagens de representantes do IRA, né? Líderes do IRA, representando então a causa católica aí, por meio de atos terroristas. Do outro lado você tem um muro aqui, ó, do lado protestante, que exalta a rainha, né? Exalta a Inglaterra, que são os protestantes que desejam permanecer vinculados então ao Reino Unido. O que é uma curioso é que esses muros são fechados, né, por volta de 19 horas, e você não consegue circular mais entre um bairro protestante e um bairro católico. Existem também zonas mistas dentro da cidade, né, onde, lógico, isso não é rígido, em que circulam, por exemplo, católicos e protestantes, e esses muros são muito mais turísticos, atrações turísticas hoje. Inclusive, eles têm previsão para serem destruídos em 2023, para integrar mais os bairros católicos e protestantes. Perfeito? Então, esse é o conflito na Irlanda do Norte, que você entendeu a partir desses 5 elementos principais. A nossa aula se encerra por hoje.
Não esqueça de fazer os exercícios no CHA, que na próxima aula falaremos então sobre os conflitos na Espanha, os casos da região da Catalunha e do País Basco. Um grande abraço e até a próxima!